Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu trago aqui uma banda britânica, aí do final da década de 60, início da década de 70, quando ela esteve ativa. E essa banda teve um nome aí inspirado num clássico álbum do Bob Dylan. Essa banda é o Blonde on Blonde, que lançou aí 3 álbuns na sua curta existência, porém eu vou falar dos 2 primeiros aqui. Então, essa banda surgiu em 1967, com aí o núcleo era de 3 galeses. Temos aí o excelente guitarrista Garrett Johnson, temos o baixista Richard Hopkins, inicialmente ele chamava-se Richard Hopkins, e o baterista Les Hicks. Eles se mudaram para Londres e lá em Londres eles acabaram encontrando outro guitarrista que era o Simon Lawrence e também o vocalista Ralph Danier. E esse quinteto acabou formando, como eu falei em 1967, o Blonde on Blonde, cujo álbum é inspirado no clássico álbum duplo do Bob Dylan de 66. E inicialmente eles lançaram um single com uma faixa muito inspirada na Incredible String Band, que é All Day All Night, que não tem nada a ver com a música dos Kinks, aí com cítara e tudo mais. O Simon Lawrence, ele era um aficionado por música indiana e também por Incredible String Band e Roy Harper, Bob Dylan. Acho que até que foi ele que teve a ideia do nome da banda. E no lado B tinha uma música uma balada country, mais convencional, chamada Country Life. E All Day All Night foi composta pelo Simon Lawrence e Country Life pelo produtor deles, que era o Barry Murray, que também eventualmente ajudava aí tocando alguma coisa com eles. É que Country Life na verdade é uma parceria do Barry Murray com um cidadão chamado John Godfrey, que não fazia parte da banda. Porém, logo após o lançamento desse single, o Simon Lawrence deixa a banda. E os outros membros convencem o Ralph Danier a também tocar guitarra, então eles viram um quarteto com 2 guitarristas. E daí no ano seguinte, em 69, em junho de 1969, é lançado o primeiro álbum da Blonde on Blonde, que é esse aqui, Contrasts. Essa edição aqui da C4 Miles tem o single de estreia, que não foi lançado, não constava do álbum, do primeiro álbum. Então tem aqui como faixa bônus. Temos aqui. Então essa edição que eu falei do Seduce 4 Miles é bem interessante. E aqui temos aqui os integrantes da banda. Aqui o Ralph Danier, vocalista e guitarrista. Les Hicks, baterista. Garrett Johnson, guitarrista e também tocava cítara. E aqui o Richard Hopkins, baixista e também fazia às vezes de tecladista quando era necessário, tocava órgão também. Então aqui nesse primeiro álbum, como eu falei, junho de 1969, temos aqui originalmente 12 canções e é um álbum bem diversificado. Ele tem aí vários estilos, alguns chamam o álbum de inconsistente, eu chamo de diversificado, eu não acho que ele seja inconsistente não. Tem algumas faixas mais fracas sim, mas são poucas. Então já começa muito bem aqui com a faixa Ride with Captain Max. Aqui um hard rock de responsa, que é uma composição conjunta da banda. Depois temos a segunda faixa, Spinning Wheel, que aqui é uma psicodelia indiana, no caso. Guarda bastante semelhança, por exemplo, com Paper Sun, do Traffic. Tem aquela vibe oriental. Depois temos uma cover da Incredible String Band, que é No Sleep Blues, mas aqui muito melhor a versão. Eu gosto mais dessa versão do que a da própria versão da Incredible String Band, que é mais crua. Aqui ela tem um tratamento mais pop. Depois temos a baladaça Goodbye, que foi composta pelo Barry Murray, produtor. Uma balada muito pungente.
Depois I Need My Friend. Como eu falei, Spinning Wheel é uma faixa, esqueci de falar, foi composta pelo Garrett Johnson. E I Need My Friend é do vocalista Ralph Danner, e é uma música que lembra um pouco as músicas ali do Little Games, do Yardbirds. Tem uma pegada meio Little Games. Depois vem a sublime e para mim melhor música da banda desde sempre, que é Mother Earth, do Garrett Johnson também. Aqui é uma música épica, que tem tanto uma parte acústica quanto uma parte elétrica, como foi a primeira faixa também, que é nesse esquema, a Ride with Captain Max. Mas aqui em Mother Earth é ainda melhor. Aqui é meio balada, meio hard rock, uma mistura que ficou aqui perfeita. Depois temos o que eu considero aqui a primeira derrapada do álbum, uma cover de Eleanor Rigby dos Beatles. Não ficou legal. Infelizmente tenho que admitir que essa cover aqui de Eleanor Rigby ficou meio anêmica. Depois outra faixa que também não ficou muito legal, também é outra derrapada deles, que é Conversationally Making the Grade, meio que inspirado no Steve Miller, mas também é um pop meio anódino. Felizmente as coisas melhoram bastante com o instrumental Regency e Conversationally Making the Grade, esqueci de falar, do Ralph Danner. Agora Regency, que é do Garrett Johnson, é um instrumental renascentista, meio medieval, que ele tocada com cravo, e eu acredito que seja um saltério aqui, um instrumento medieval de cordas. Um belo instrumental. E depois tem aqui também uma música que eu gosto muito, que é Island on an Island, que é uma música bem delicada, uma música de folk medieval também. Parece um outtake do Trespass, do Genesis, que é um disco que inclusive eu adoro e eu acho subestimadíssimo. Estaria perfeitamente alojado ali no Trespass, essa Island on an Island, que também é do Garrett Johnson. Depois temos aqui as duas últimas músicas, são do Ralph Danner, vocalista, e são baladas também. Don't Be Too Long, uma balada também com uma inspiração bem folk, só com violão praticamente, e muito bonito, eu acho também. Ele canta de uma maneira bem sentida, bem sofrida. Fala sobre saudade essa música aqui. Depois termina com Jeanette Isabella, também a música, uma bela balada também. E, como eu falei, temos aqui a adição do single de estreia, Country Life e All Day All Night. Então, esse álbum aqui, quem gosta, fala que ele é diversificado, como é o meu caso. Quem não gosta, prefere o segundo álbum, fala que ele é inconsistente. Então, logo após também o lançamento desse álbum, houve uma mudança e o Ralph Danner saiu da banda e a banda se desfez por um breve período. Depois, os três remanescentes se juntaram com outro vocalista chamado David Thomas e daí lançaram em 1970 o segundo álbum da Blonde on Blonde, chamado Rebirth, novembro de 1970. Aqui. Então, aqui. Até caiu aqui o CD, desculpe. Então aqui a banda aqui agora com o David Thomas, que é esse aqui, no lugar do Ralph Danner, que depois ele viria fazer parte aí de uma banda chamada Aquila. Um momentinho só que eu vou pegar o CD que caiu aqui embaixo. Eu nem esperava que ia descolar dessa maneira, imprevistos acontecem, né? Mas esse aqui é o Rebirth, segundo álbum da Blonde on Blonde. E nesse segundo álbum aqui, então, ele é um álbum mais consistente. Ele deixa um pouco o acid folk aí, as influências folk country do álbum de estreia. Ele aposta mais no progressivo com pitadas de hard rock. É isso que a gente ouve aqui no Rebirth. Então o que temos aqui? A primeira música, Castles in the Sky, que também foi composta por pessoas de fora da banda. Eve King e Paul Smith são os compositores. É uma música
é a mais psicodélica e talvez a que lembre mais o álbum anterior. Mas depois, para mim, também tem algumas músicas que são menos inspiradas, que são meio cansativas, como é o caso da segunda, Broken Hours, do David Thomas. Também, o David Thomas também era compositor. Depois tem a faixa que eu acredito seja mais hard rock do disco, que é Heart Without a Home, que é a música do Garrett Johnson. E, como eu falei, é uma música com uma pegada mais roqueira. Depois tem outra que eu acho também que é meio insossa, que é Time is Passing. Aqui é uma parceria do baterista Les Hicks com o David Thomas. Daí temos a primeira grande faixa do álbum. Essa é francamente progressiva e excelente, que é Circles. Uma música do Garrett Johnson, do guitarrista. Circles é, para mim, o ponto alto aqui desse álbum, sem dúvida. Excelente música progressiva. Aí os músicos dão tudo de si. Depois temos uma música também mais puxada um pouco pro hard rock, mas não ficou tão legal também, eu acho, que é November, do David Thomas. Depois temos outra música bem progressiva, com mais de 12 minutos de duração, que é Color Questions, que é do David Thomas também. Outro grande momento da banda, aqui também essa música também lembra um pouco a introdução dela, lembra um pouco de Knife, para lembrar do Genesis e do Trespass. Tem momentos que ela remete bastante a The Knife. E o álbum encerra com uma música dividida em duas partes. Cada parte tem um título e um compositor. Então a parte 1 é chamada You'll Never Know Me, do Garrett Johnson. E a parte 2 chamada Release, do Richard Hopkins, que aqui ele mudou de nome artístico, ele virou Richard John. Mas é ele mesmo. Então, para os que gostam desse álbum, alegam esse álbum aqui é muito mais consistente que o anterior. Mas eu acho ele um pouco monótono às vezes. Então eu gosto mais da diversidade do primeiro álbum. Esse é um bom álbum, sim, não vou negar. Mas assim, por que eu prefiro o primeiro a esse aqui? Como eu falei, ele é um pouco monótono às vezes, em algumas faixas ele fica meio cansativo, como eu falei em Broken Hours, Time is Passing, November, e a última canção também não me é tão... Só a parte 2 Release que eu acho bem melhor. A parte 1 não me pega tanto. Eu também considero o David Thomas, apesar de ter um alcance vocal superior, mais amplo do que o Ralph Danner, eu considero ele menos carismático. O Ralph Danner era um vocalista mais carismático e mais versátil, apesar de não ser tão técnico quanto o David Thomas. Depois ainda, isso aqui é de 70, esse álbum aqui. Em 71, o Blonde on Blonde lança o seu terceiro álbum, chamado Reflections on a Life. Eu não tenho esse álbum, porém eu já escutei na internet e eu achei ele bem mais fraco que os dois anteriores. Achei ele assim, bem diluído, bem pouco inspirado, então não me interessei em adquiri-lo. Mas esses dois álbuns aqui valem muito a pena e eu convido vocês a ouvirem esses dois álbuns e a compararem ambos. Então aqui, Contrast, 69, Rebirth, de 1970. Aí, argumentos não vão faltar para alguém escolher um ou outro. Eu pessoalmente prefiro o primeiro, Contrasts, mas entendo perfeitamente quem prefira o segundo, o Rebirth. E lembro vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá.